Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e eu estou continuando com os meus rankings, né, das bandas e artistas. Meu desafio a partir de agora é chegar ao 100º ranking. Então hoje a banda que eu vou falar é o Uriah Heep, uma banda inglesa que surgiu no final da década de 60, uma banda que continua ainda hoje presenteando seus fãs com álbuns muito legais, e eu vou falar aqui do pior ao melhor. Então, sem mais delongas, até porque a discografia do Uriah Heep é bem extensa, né? Então eu não quero que o vídeo fique muito grande, né? O último lugar, o pior álbum de estúdio do Uriah Heep, na minha opinião, eu nem tenho ele. É o Equator, de 1985. É um álbum que eu não gosto, eu já ouvi ele para tentar ver se valia a pena, mas realmente ele é mal produzido, eu acho as composições fracas, então eu achei que não valia a pena, porque é o critério que eu tenho. Para eu ter na minha coleção, eu tenho que gostar de pelo menos uma música, e não é o caso do Equator, então não vale a pena para mim, né? Eu sei que tem fã aí do Uriah Heep que pode gostar, mas no meu caso não dá não. Então, em 25º na discografia dos 25 álbuns de estúdio do Uriah Heep, fica o Equator. Em 24º vem o Conquest, de 1980. É um álbum legal, tem música boa aqui, né? Porque senão não estaria aqui, né? É um álbum até que tem uma certa qualidade, mas ele foge um pouco da proposta do Uriah Heep, e o vocalista John Sloman, que só gravou esse álbum, ele acabou destoando um pouco, então em alguns momentos parece assim um pouco o Yes, mas sem ter a mesma, digamos, a mesma amplitude musical que o Yes alcança. Então ficou um disco meio manco, eu diria assim, dentro da discografia do Uriah Heep, e por isso fica aqui em 24º lugar o Conquest. Em 23º, o Head First, de 1983. Aqui já com o vocalista Peter Gould, né? É um álbum que também tem músicas legais, mas é um ponto baixo na discografia da banda. Aqui, um destaque interessante é a música Lonely Nights, que é um cover, né, uma versão de um sucesso do Bryan Adams. Muita gente não sabe, mas o Uriah Heep gravou uma versão do Bryan Adams em 1983. Então, Head First fica aqui em 23º lugar. Em 22º, na minha opinião, o Raging Silence, de 1989. É a estreia de Bernie Shaw, né, o vocalista que substituiu o Peter Gould. E aqui a estreia dele é boa, mas ainda um tanto quanto tímida, comparando com o que ele iria conseguir em outros álbuns dali para frente. Então, eu entendo que esse álbum aqui, ele destoa bastante, né, da discografia do Uriah Heep. Ainda é uma estreia boa, mas um tanto quanto tímida, e por isso fica nessa posição. O próximo álbum é esse aqui, é o Different World, de 91. É o segundo álbum com o Bernie Shaw nos vocais. E também é um disco assim que peca um tanto na produção, principalmente. Até esse disco aqui, para alguns até pior, né? Até mais fraco que o Raging Silence. E eu vou entender quem colocar dessa forma. Realmente é um álbum assim que ainda destoa bastante, principalmente a produção, como eu já falei, é o ponto fraco desse álbum, por isso fica nessa posição. Na sequência, o Abominog, com essa capa aqui bem assustadora para a época, né, que muita gente imaginava que fosse um disco de metal pesado, né, bem trevoso, mas não, é um disco calmo, né, é um disco que muita gente espera uma coisa e a outra, né, é um hard rock comum, né, Peter Gould aqui fazendo a sua estreia, é um disco legal, porém não é a sonoridade típica do Uriah Heep, né. Então é um disco que, para quem é fã, principalmente da fase dos anos 70, acaba sendo um disco que ainda peca pela qualidade. Eu particularmente gosto. Eu acho que daqui para frente eu gosto de todos os álbuns do Uriah Heep. Mas é um disco que divide opiniões. O próximo, Innocent Victim, 1978.
Esse álbum aqui já é com o vocalista John Lawton, né? É o segundo, com o John Lawton nos vocais. É um disco legal, também com uma capa que chama bastante atenção, assim, né? E aqui, destaques aqui, a faixa de abertura, Keep On Riding, Roller, Free Me. Um disco bem interessante, mas também, diante da riqueza musical da discografia do Uriah Heep, acaba ficando na fase intermediária aqui no ranking. Na sequência, Fallen Angel, de 1978 também. O Uriah Heep gravou 2 álbuns em 1978. Esse álbum aqui é ótimo, eu gosto bastante. Aqui tem uma balada de cortar o coração, chama-se Come Back to Me, realmente bastante emocionante. John Lawton mata a pau nos vocais. Aliás, John Lawton, excelente vocalista, que antes de ser do Uriah Heep era da banda Lucifer's Friend, né? Então, é um vocalista que já tinha uma bagagem e veio trazer muito do seu talento para o Uriah Heep após a saída do David Byron. O próximo álbum aqui, Outsider, de 2014. Esse já faz parte da fase mais recente da banda, né? O Uriah Heep tem aqui uma sonoridade que mistura hard e heavy, né? Então, é um disco legal. Bernie Shaw aqui já um vocalista muito mais maduro, né? Hoje já com mais de 70 anos. Então, tem um vocal que não envelheceu mal, ele não perdeu a categoria, muito pelo contrário, ele é como vinho, a cada ano melhora ainda mais, e Outsider é um dos discos bons dessa nova fase. Em seguida também, outro álbum da fase de 2000 para cá, né, que é o Wake the Sleeper, de 2008. Também um disco com qualidade ótima, aqui algum destaque para citar, para não ficar sem citar nada, a faixa que dá o título ao álbum, Wake the Sleeper, é bem interessante, tem a Shadow aqui, a War Child, vários destaques aqui nesse álbum muito bom da fase recente, podemos dizer assim, do Uriah Heep. Na sequência, Sea of Light, de 1995. Esse álbum aqui, para mim, é muito marcante porque foi nesse ano, em 95, que eu fui ver um show do Uriah Heep junto com o Nazareth, em Curitiba. Né? Então foi um show bem legal, a turnê justamente desse álbum, do Sea of Light. E aqui foi o primeiro álbum que o Bernie Shaw realmente mostrou o seu talento. Aqui dá pra ver a capa também, chama atenção, a capa do Roger Dean, né, que já tinha feito capas pro Uriah Heep nos anos 70, também pro Yes, né, entre outros. Então aqui foi um álbum que foi bem marcante justamente porque marcou a segunda vinda do Uriah Heep no Brasil. O próximo álbum aqui no meu ranking, o mais recente, o Cause and Color, de 2023, né? Então, gravado aí no ano anterior agora, né? Estamos em 2024, e esse álbum aqui chamou muita atenção, inclusive eu coloquei na minha lista de melhores do ano, aqui num vídeo aqui no canal, porque realmente chamou atenção. Depois de 5 anos sem gravar nada, Uriah Heep veio mostrando que ainda tem muita lenha para queimar. Então os velhinhos estão mandando bem ainda, é um disco que vale a pena conhecer, o 25º da banda, Cause and Color. O próximo é o Into the Wild, de 2011, se eu não me engano. O Into the Wild é um disco pesado, é um disco com uma sonoridade bem forte, assim, é um dos discos assim mais intensos dentre os gravados recentemente. É um disco que já chega mostrando aqui com a Nail on the Head, faixa de abertura, muito boa, a Into the Wild, Money Talk, um álbum ótimo, realmente aqui chega naqueles que eu já considero de ótimos para excelente. Daqui em diante não tem nada que possa dizer que seja descartável, nem mesmo, vai ter uma ou outra música talvez que não seja tão boa, mas de forma geral é um álbum que dá para ouvir do começo ao fim. O próximo, para mim, o melhor da fase Bernie Shaw, de 2000 para cá, né? Que é esse aqui, ó, Living the Dream. Uma sonoridade muito assim, refrão marcante, hard heavy na medida certa.
chama muita atenção, muito melodioso, muito assim melodioso no bom sentido. Então aqui também tem a Take Away My Soul, é uma faixa que eu vou destacar aqui, que é muito interessante. Esse álbum aqui é de 2018, então, já repetindo, eu acho o melhor dos últimos lançamentos, de 2000 para cá, do Uriah Heep, esse aqui, o Living the Dream. Agora, estou chegando aqui numa fase mais final, né? Vem o último, na verdade, álbum gravado pelo David Byron, né, vocalista falecido em 1985, que é o vocalista mais clássico da banda. High and Mighty é de 1976 e foi o último gravado com a voz do David Byron. Uma despedida digna, mas é o mais fraco, entre aspas, dele, né? Então por isso está nessa posição. Mas tem uma musicão aqui, por exemplo, vou citar uma para não ficar sem citar, uma de destaque em cada um de agora para frente. Weep and Silence, musicão. Vale muito a pena quem ainda não conhece o High and Mighty. Na sequência, a estreia da banda. Very Evil, Very Humble, de 1970. Esse álbum aqui, essa aqui é a edição nacional, que tem essa contracapa bem interessante, com a foto preto e branco dos integrantes da banda. Quando o Uriah Heep surgiu, uma crítica, né, de uma revista inglesa falou que se essa banda desse certo, ela se matava. Né? De tanto que ela não gostou, de tanto que ela meteu o pau nesse álbum, ela acabou dizendo isso. Se essa banda fizer sucesso, eu me mato. Eu não sei se ela cumpriu a promessa ou não, mas nunca mais se ouviu falar dela, né? Então, quem sabe, né, pode ter acontecido isso. Mas esse aqui foi a estreia da banda, uma estreia muito boa, por sinal. Na sequência, Wonderworld, de 1974. Um disco também bem legal. O David Byron no auge do seu vocal ali, né? Mandando ver. Aqui eu vou cometer um senão aqui, eu sei que vou comprar bronca com alguns fãs da banda, mas tem uma música chamada The Shadow and the Wind, que eu acho assim que exagera um pouco no nananá, 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 fica ali uns 2, 3 minutos ali com aquele nananá e acaba ficando meio chato. Então assim, a única ressalva que eu faço a esse disco é essa música The Shadow and the Wind, principalmente nessa fase final, que eu acho que exageraram ali na quantidade, na dose de nananá, né? O próximo álbum aqui do meu ranking é o Firefly, a estreia do John Lawton, né? John Lawton aqui mandando ver, né? E fazendo aí o seu, digamos assim, a sua estreia, mostrando que ele era um vocalista à altura para substituir o David Byron, né? Então, e começou realmente mostrando todo o seu potencial nesse puta disco aqui, sensacional. Firefly é um álbum que merece todo o destaque e por isso está nessa posição bem alta aqui. Na sequência, em sétimo lugar aqui, vem o Salisbury, de 1971. Também um discão. Aqui a faixa mais de destaque que eu acho é a Lady in Black, né? Uma balada, assim, uma semi-balada, muito legal. Chama muita atenção, e aqui o Uriah Heep já mostrou que o primeiro álbum não tinha sido de graça e que ali a carreira da banda iria seguir e se tornar o que se tornou o Uriah Heep com o passar dos anos. Sexto lugar, Return to Fantasy, de 1975. Também um discão, a faixa título aqui, a Return to Fantasy, é excelente. Prima Donna, uma música bem legal. Beautiful Dream. Discão, 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 sexto lugar na extensa discografia do Uriah Heep. Em quinto lugar, para surpresa de muitos talvez, o Sonic Origami, de 1998. Sim, eu coloquei um álbum da fase Bernd Shaw aqui entre os 5, no meu top 5. Por quê? Porque eu acho que ele merece um destaque. É o cara que está há 34 anos como vocalista da banda. É o vocalista que mais gravou até hoje com o Uriah Heep. Então eu acho até pela história. E esse álbum aqui é um puta álbum mesmo. Vale muito a pena conferir. Todas as faixas são legais. E o destaque aqui também é um destaque. Eu vou colocar como destaque, mas não é exatamente a melhor música. Mas é o cover, né, a versão de Across the Miles da banda Survivor, que ficou bem legal. Quarto lugar,
Look at Yourself, de 1971. Também um discão, não tem muito o que falar, Look at Yourself. O que se destaca aqui? July Morning, uma música aqui, entre todas, a faixa título também é legal, mas a minha favorita é July Morning. Então, quarto lugar, com louvor, Look at Yourself. Essa capa aqui é bem interessante também, bem estilizada, e vale a pena conhecer. Aliás, né, daqui pra frente tudo vale a pena conhecer. Agora, o pódio, né? Em terceiro lugar, The Magician's Birthday. Para muitos pode ser o segundo. Eu conheço muita gente que faz uma dobradinha aqui, que, né, mas enfim, né? Eu coloquei aqui em terceiro porque o segundo para mim tem algo especial. Mas é o terceiro, poderia ser o segundo e até o primeiro. Esse álbum é de 72 e nesse ano o Uriah Heep gravou 2 álbuns, 2 obras-primas e essa aqui é uma delas. Aqui tem Sunrise, sensacional, Echoes in the Dark, linda, Sweet Lorraine, enfim, tudo perfeito. Em segundo lugar, medalha de prata, Sweet Freedom. Eu sei que para alguns poderia estar mais para trás, mas para mim Sweet Freedom é especial. Eu lembro que eu escutei Sweet Freedom, a música Sweet Freedom, acho que foi a primeira música que eu ouvi do Uriah Heep. Aqui também tem Pilgrim, tem A Dreamer, Stealing. Eu acho um álbum praticamente perfeito também, e por isso, questões afetivas e também musicais, fica aqui em segundo lugar. E o medalha de ouro, né, o top 1, não poderia ser outro que não esse, né? Demons and Wizards, capa do Roger Dean, obra-prima. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não costumo dizer isso. Eu acho assim, todo mundo tem o direito de colocar o álbum que quiser em primeiro, em último, mas existem coisas que tem que ser. Eu acho que se alguém não colocar o Demons and Wizards no ranking do Uriah Heep em primeiro lugar, não está errado, porque não existe erro ou acerto definitivo quando se trata de gosto musical. Mas eu acho que quem coloca Demons and Wizards em primeiro lugar no ranking do Uriah Heep está um pouquinho mais certo. Então, na minha opinião, não tem muito como fugir disso. Demons and Wizards é o santo grau do Uriah Heep, a obra definitiva da banda, o inalcançável, o álbum que jamais será repetido. Aqui tem The Wizard, tem só música boa, Easy Living, só os maiores sucessos e, musicalmente falando, um clássico definitivo, não só do Uriah Heep, da história do rock, da música, enfim, um dos melhores álbuns já feitos. Gente, então era isso por hoje. Quero agradecer mais uma vez pelo feedback que vocês têm dado aí nos rankings e espero que continuem acompanhando, que semana que vem tem mais. Era isso por hoje, um abraço e até a próxima.